Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui na nossa capela por conta dessas questões do coronavírus, pessoalmente, sozinhos, mas com a presença espiritual de cada um de vocês da nossa paróquia. Eu já tenho um pouquinho de saudade, porque toda quinta-feira eu não esperava nunca na minha vida a gente ter que desmarcar culto ou missa, mas é um imprevisto que acontece. Celebramos hoje o nosso livro de oração comum, nos fala do dia de São José, esposo de Maria. Iniciamos então pedindo a Deus que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Peçamos a Ele que sejam bem aceitas as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração perante a face do Senhor, Ele que é nossa rocha e também o nosso protetor. O evangelho de hoje, próprio do dia, é o evangelho de Lucas, capítulo 2, iniciando com o versículo 41, que diz assim: Os pais de José iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de sua resposta. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu ali obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Evangelho do Senhor. Algumas palavras. Jesus cresceu em sabedoria diante das pessoas. Esse tempo do coronavírus, esse tempo nos faz então pensar no nosso crescimento. Nós precisamos pensar no crescimento emocional, é uma coisa que eu gostaria de falar a cada um de vocês, porque a gente tem do lado biológico da saúde o aumento da probabilidade das pessoas ficarem infectadas com o vírus e ficarem doentes. Essa situação que nos coloca cada um de nós na nossa casa, ela pode ser vista de uma maneira muito boa. Ora, a gente pode aproveitar isso para uma convivência familiar. Então vai ter um momento que a gente vai cansar de assistir Netflix, a gente vai cansar de ficar no celular. Em algum momento, já que se a gente pensa em quarentena, a gente vai acabar começando a ter uma convivência familiar. Isso é muito bom. Agora, o que talvez nos preocupa, além dessa questão do vírus, então a gente tem que ter toda essa preocupação no lavar as mãos, o cuidado com o corpo, uma vez que a própria palavra de Deus nos fala que o corpo é templo do Espírito Santo e Jesus crescia em sabedoria, nós precisamos crescer sempre em sabedoria, é o aumento das doenças emocionais. Uma vez que as pessoas dentro de casa, aquelas que têm depressão, pode haver sim um aumento do quadro emocional da depressão e quem sabe até de suicídio. Eu toco nesse assunto para pedir a cada um de vocês que nós possamos orar, rezar pela questão da saúde mundial do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa, mas também não esquecer da saúde emocional. Pessoas que vão ficar em casa e que podem ficar emocionalmente abaladas. Peçamos a Deus então que nos ajude nesse momento a termos sempre confiança nele. O Salmo 121, ele diz assim, o salmista começa a dizer assim: Para os montes elevo os meus olhos. Então ele olha para o monte
que é o lugar onde a gente sabe que é a morada de Deus. E aí ele pergunta: de onde há de vir o meu auxílio? Essa é a nossa pergunta nesse momento. De onde pode vir o nosso auxílio? Além da gente ficar em casa e aprender a mexer e a ter higiene, a resposta do Salmo: meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Confiemos nessa palavra e tenhamos assim tranquilidade. É importante que a gente tenha bastante tranquilidade. É melhor talvez a gente realmente pecar por excesso do que por omissão. Por isso então a nossa igreja também orientou a cancelar os cultos. Algumas pessoas podem achar que é excesso, mas melhor pecar por excesso do que por omissão. Terminamos esse momento agora com o nosso livro de oração comum, pedindo a Deus que abençoe a cada um de vocês. Depois desse vídeo, eu convido vocês a fazerem um silêncio, a rezar, orar a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, por você, por essa situação mundial, pela saúde, para que menos pessoas possam ser infectadas e as que porventura vierem a ser infectadas não entrem num quadro grave. Mas rezem também pelas doenças emocionais que podem aumentar. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, principalmente nesse momento. A mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus oriente a cada um de nós, o escudo de Deus nos defenda, a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe agora e sempre. Amém. Rezem a oração do Pai Nosso. Domingo nós vamos trazer mais uma mensagem. Boa noite, fiquem com Deus.